A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o pastor Moisés Câmara e hoje vamos iniciar a nossa ministração, essa ministração que deveria ter acontecido ontem, porém tivemos aí um percalço e não foi possível nós ministrarmos naquela data, sempre é segunda-feira, mas hoje, graças a Deus aqui estamos, conto aí com o seu perdão, com a sua misericórdia e nos entendendo nesse sentido. Portanto, amados, hoje vamos ministrar este assunto, a lição número 10, lição que será ministrada no próximo dia 4 de junho. Já está conosco a irmã Rosélia Gonçalves, está assistindo. Nossa irmã está ouvindo o som bem, irmão? Está chegando o som aí, joinha? Se possível, faça um sinal aí, manda um joinha para nós verificarmos se o som está chegando aí com boa qualidade, se você está nos ouvindo perfeitamente. Bem, amados, então a nossa aula de hoje, a lição número 10, será ministrada no próximo domingo, dia 4 de junho. O tema será Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Mas antes, irmão, permita-me dizer o seguinte. Há muitos comentários na internet, no canal, Facebook, muitos irmãos ministram, vários pastores e professores ministram. Glória a Deus por isso, é uma bênção isso. Porém, é o seguinte, a nossa ministração aqui, ela não está aqui reservada apenas a 40 minutos ou 45 ou até 50 minutos. Nós passamos disso, porque o meu objetivo aqui é nós batermos cada ponto do comentário. Nada que o aluno professor pode ficar com dúvida, e mesmo porque nós estamos tratando com diversos tipos de professores, aqueles professores mais aplicados, que já têm um certo conhecimento, existe uma certa desenvoltura, já tem conhecimento bíblico, mas sabemos que temos também professores leigos, esses irmãos leigos que por alguma situação na vida não foi possível frequentarem um curso, fazer um curso teológico ou estudar mais a fundo as escrituras. Então estamos aqui procurando nivelar, nem nos aprofundamos bastante no nível acadêmico, como também não vamos ficar na superficialidade, mas sim apresentar aos nossos irmãos aqui algo que Deus tocou no meu coração para nós tratarmos aqui. Então nós batemos aqui desde o título da lição ao fechamento da lição, a conclusão e mais algumas informações que sempre nós procuramos trazer para os nossos queridos irmãos, alunos e professores. Então conto aí com a sua paciência para você aí nos suportar durante quem sabe mais de 1h20, 1h30. Mas, amados, isso é importante. Nós gastarmos tempo aprendendo a palavra do Senhor, para que no domingo seguinte você possa estar bem alicerçado, com muitas informações. É claro que dentro de 1 hora não é possível você dizer tudo que eu vou dizer aqui, mas você destaca aquilo que você achou mais relevante, aquilo que a sua classe está precisando ouvir, se aprofundar mais. Os irmãos, fiquem à vontade para nos entender nesse sentido. Então, este é o nosso objetivo. Vamos à nossa lição? Então, a lição de hoje, mais uma vez, para frisar bem, Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Então, a partir desta lição, nós estávamos falando acerca de personagens do Antigo Testamento. Começamos ali com os varões, com os homens, depois entramos ali no campo das mulheres, né? Falamos aqui sobre algumas mulheres, o caráter de algumas mulheres, e hoje vamos falar sobre, já inaugurando aqui essa parte aqui, essa entrada, para começar aqui a falar sobre o perfil de algumas pessoas, de alguns, não todos, claro, de algumas mulheres e homens presentes no Novo Testamento. Então vamos falar acerca desta mulher que teve foi de fato uma autêntica adoradora do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Muito bem. Então eu procuro não ficar apenas na superficialidade da lição, ou ficar apenas trazer os pontos só os mais relevantes. Não, desde os pontos que você acha menos relevantes aos mais relevantes, nós vamos procurar aqui trazer para os nossos irmãos, entendendo que a diferença de níveis de nossos professores. Uns têm mais conhecimento, outros têm menos, então vamos nivelar. Vamos lá? Então vamos. O nosso textuário traz um texto aqui de João, capítulo 12, versículo 3, que faz parte da leitura bíblica em classe. Vamos lá? Então o texto diz assim, amados. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A princípio, alguns alunos têm dificuldade, ou alguns professores, em entender esse texto aqui. Mas então Maria tomando uma libra de unguento, o que é isso?
Para ficar mais fácil, o professor ele pode e deve levar mais de uma versão da Bíblia para a sua classe. Eu vou ler esse mesmo texto aqui, amados, numa versão, João, esse mesmo capítulo 12, versículo 3, porém na NVI. E aí você veja a diferença, estabeleça a diferença, verifique qual é o texto de mais fácil compreensão. Acabamos de ler aqui a versão Almeida revisada. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A segunda parte desse texto está muito fácil, mas vamos ler em outra versão, e aí você tira as conclusões, qual é o texto mais fácil, de melhor compreensão para os seus alunos, ou até mesmo você aluno, você professor. Diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro. Então veja que ficou mais fácil. Um frasco, é mais fácil entender um frasco do que 1 libra de unguento. Então Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Percebeu a diferença? Então, qual é a versão mais fácil para você compreender? Fique à vontade para você escolher a melhor versão que você acha mais adequada para os seus alunos, ou você, como aluno, mais adequado para o seu entendimento. A verdade prática, irmãos, vai citar o seguinte: Maria de Betânia, vamos explicar isso aqui, Betânia, é exemplo do crente que dá prioridade a Jesus em sua vida. Então vamos aprender hoje sobre o caráter desta mulher, o perfil desta mulher chamada Maria de Betânia. Havia muitas Marias na Bíblia, no Novo Testamento, mas hoje vamos falar sobre essa Maria, que morava em Betânia, exemplo do crente que dá prioridade a Jesus em sua vida, lhe oferecer o melhor em gratidão por seu amor. Portanto, amados, esta lição vai falar profundamente aos nossos corações, para que nós possamos realmente dar uma prioridade maior e melhor para o Senhor Jesus, estabelecendo prioridade, né? Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus sempre, sermos mais devotos ao Senhor, sermos mais adoradores ao Senhor e não ficarmos na superficialidade como algumas pessoas ficaram ali, até mesmo criticando o Senhor Jesus, porque há pessoas que até hoje criticam o Senhor Jesus, mas graças a Deus que existem aqueles que amam de fato e adoram o Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura diária está em Mateus de segunda a sábado, sempre eu leio aqui para os irmãos. Mateus 6,33, em primeiro lugar, o Reino de Deus. Terça, Hebreus 13,2, na data de hoje. O valor da hospitalidade, importante também, essa questão da hospitalidade. Vamos, inclusive, trazer aqui mais algumas referências. Quarta-feira, o Salmo 100, verso 2. Servindo ao Senhor com alegria. Quinta-feira, Mateus 4,4. A palavra do Senhor alimenta. E como nos alimenta, né, irmãos? Sexta-feira, Lucas 8, verso 41. Prostrado aos pés de Jesus. E também sábado, João 13,5, a humildade de Jesus, a humildade do Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Antes de nós realizarmos a nossa leitura bíblica em classe, eu queria dizer para os irmãos que João capítulo 12, nós vamos ler aqui João capítulo 12. João capítulo 12, ele traz aqui muitas informações, isto é, ele procura mostrar Jesus relacionado com 4 grupos distintos de pessoas. Só para você, se quiser anotar aí. Então, todo o capítulo 12 de João vai mostrar 4 tipos de grupos que relacionaram-se com o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre, hoje, Jesus e seus amigos, é esse texto aqui que está em João capítulo 12, versículos de 1 a 11, mas lembro aos nossos amados irmãos, se você quiser anotar aí mais como um dado para você passar para os seus alunos, irmãos, fique à vontade. Então João 12, de 1 a 11, Jesus e seus amigos, mas a partir de João 12, do 12 ao 19, é Jesus e os peregrinos da Páscoa. Depois, Jesus e os visitantes gentios, está em João capítulo 20, versículo 36. E, finalmente, também teremos Jesus e os judeus incrédulos, que está em João capítulo 12, versículo 37 a 49. Hoje, vamos ficar com a primeira parte aqui deste grupo distinto de pessoas que são os amigos de Jesus, ou que é os amigos do Senhor Jesus, este grupo. Jesus e seus amigos, João 12, de 1 a 11. Vamos lá? Vamos lá. Bem,
Gostaria também de lembrar aos nossos irmãos que esse fato aconteceu, todo esse contexto aqui aconteceu 6 dias antes de ocorrer a Páscoa. Foi, pois, verso 1 diz, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Então o texto aqui vai nos mostrar que esta outra visita de Jesus a Betânia ocorreu depois da ressurreição de Lázaro. O verso seguinte vai nos mostrar o seguinte, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, isto é, uma janta, um jantar, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Eu já quero adiantar aqui para os professores, pode ser que algum professor não observou direito o texto ou o contexto, e alguns podem até incorrer nesse erro em afirmar que esta ceia aqui ocorreu na casa de Lázaro, mas em nenhum momento a lição mostra que isto aqui ocorreu na casa de Lázaro, e sim na casa de Simão, conforme algumas referências que iremos passar para os irmãos. O verso 3 diz assim, então Maria, tomando uma libra de unguento, conforme nós já limos aqui, um frasco, ela tomando um frasco, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, um perfeito caríssimo, um perfume caríssimo naquela época, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, né? E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então ela faz isso publicamente. Verso 4. Então dos seus discípulos, Judas Iscariotes, nós veremos que outros textos são citadas outras pessoas que criticam, mas João aqui ele estabelece que a pessoa que criticou foi Judas Iscariotes. Como nós veremos, Mateus atribui a outras pessoas, aliás, aos discípulos. Nós veremos isso e vamos citar outros textos, porque outras pessoas também irão criticar o Senhor Jesus. Mas João foi muito enfático quanto a isso quando ele estabelece no seu evangelho dizendo que Judas, então ele aqui coloca o nome de Judas como a pessoa que chegou a falar mal dessa atitude de Marta, de Maria de Betânia com respeito ao Senhor Jesus. Então dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, porque havia de traí-lo, disse, verso 5, por que não se vendeu este unguento, ou este perfume, por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Né? Ou por que não vendeu este unguento, este perfume, por 300 denários? O denário era a moeda daquela época, a moeda romana, poderosa naquela época. E não se deu aos pobres. Então veremos isso aqui. O versículo 6 diz assim, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Então o texto aqui, João, também destaca, colocando aqui que Judas era ladrão e tinha bolsa. Isto é, ele era o tesoureiro ali do Senhor Jesus Cristo, do grupo dos 12. E tirava o que ali se lançava. Então era um ladrão. As pessoas davam ofertas para o Senhor Jesus, para o seu ministério, e esta pessoa, este personagem Judas, era ladrão. Tirava ali o que era colocado na bolsa. Verso 7, disse-lhe, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Isto é, ele estava falando da sua morte. O verso 8, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Verso 9, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então ali as pessoas queriam ver esse testemunho vivo que foi Lázaro, que foi ressuscitado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Isto é, eles queriam novamente colocar Lázaro do lugar que ele saiu. Queriam a morte de Lázaro também, além da morte do Senhor Jesus. E o verso 11 assim termina, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Devido a esta ressurreição de Lázaro, muita gente creu no Senhor Jesus, então Betânia tornou-se ali, eu não vou dizer um centro turístico, mas onde as pessoas iam ali com frequência para de fato ver ali em loco esta pessoa que tinha sido ressuscitada, né, que foi Lázaro. 4 dias depois dele ter morrido, Jesus ressuscitou com o seu poder. Amados, essa leitura de João 12, de 1 a 11, ela também, essa mesma narrativa, este mesmo episódio, não quero dizer com as mesmas palavras, mas este mesmo fato está também registrado, professor, você pode anotar aí, em Mateus capítulo 26, versículos de 6 a 13. Então, Mateus 26, de 6 a 13,
traz essa narrativa. Como também Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Agora, atenção, porque essa narrativa, o professor, o aluno, não deve se confundir com aquela narrativa que está em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, porque naquele caso ali, quem aproximou-se e enxugou os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas ali, foi uma mulher pecadora, uma mulher de vida duvidosa. Então não é o caso aqui de Maria de Betânia. Então não confundir o texto de João 12, de 1 a 11, nem Mateus 26, 6 a 13 e Marcos 14, 3 a 9, com o texto lucano que está no capítulo 7, versículo 36 a 50. Neste caso de Lucas, trata-se de uma mulher de vida duvidosa e não Maria de Betânia. Só para esclarecer esse ponto quanto a essa questão, para que você não fique confundido. Bem, nós temos aqui o objetivo geral. O nosso objetivo geral, amados, é apresentar Maria como exemplo do crente que oferece a Deus sempre o melhor em forma de gratidão por seu amor. Objetivo específico, temos três, como sempre é normal, temos sempre três objetivos. O primeiro é mostrar o exemplo de Maria, de Betânia, ao escolher a melhor parte. Segundo, saber que Maria foi a mulher que ungiu o Senhor Jesus. E terceiro, apontar o caráter humilde de Maria. Apontar o caráter humilde de Maria. Vamos ao nosso comentário? Vamos lá. Então, na introdução, e antes de nós começarmos aqui na introdução, esta ministração, ou esta lição, tem três tópicos. O primeiro, o exemplo de Maria de Betânia. Primeiro tópico. O segundo tópico, Maria, a mulher que ungiu o Senhor. E terceiro, o caráter humilde de Maria. Para ganharmos tempo, vamos à nossa introdução. Então, a introdução diz assim: Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia, era uma mulher humilde e ao mesmo tempo cheia de energia e ousadia. Então, primeiramente, aqui vamos esclarecer algum ponto aqui que merece ser esclarecido, ou precisa ser. Primeiramente, a menção do nome aqui deste lugar chamado Betânia, né, que nada mais nada menos não era uma cidade, mas era um lugarejo, um povoado, e este lugarejo ficava próximo ali a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Inclusive, o professor deve ter dado uma olhada aí na revista Ensinador Cristão. Na revista Ensinador Cristão, quando comenta, faz uma síntese desse assunto, ali consta 6 quilômetros. E aí, pastor, qual é o certo? São 3 quilômetros, 3 quilômetros, aqui mencionado pelo pastor Linaldo, ou os 6 quilômetros mencionados ali na revista Ensinador Cristão. O certo é este aqui do pastor Linaldo. 3 quilômetros, ficava ali aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, e um dado curioso, se você quiser anotar, Betânia significa a casa das tâmaras. Quiser anotar, no hebraico significa, Betânia significa a casa das tâmaras. A lição não traz isso, mas estou aqui dando aqui este ponto aqui para os irmãos, caso você queira anotar e levar para a sua classe. Quando Jesus hospedou-se em sua casa, preferiu ficar ouvindo a palavra do mestre. Quem? Maria. Da outra vez também ocorreu, Jesus foi lá e ela ficou aos pés do Senhor Jesus ouvindo. Marta novamente se irritou, pedindo que Jesus a liberasse. E desta vez, novamente acontece. Maria prefere ficar aos pés do Senhor Jesus, ao invés de estar ajudando ali nas tarefas domésticas, quem sabe ali lavando os pratos, quem sabe ali preparando as refeições para o Senhor Jesus. Então ela deu esta preferência, ela preferiu estar aos pés de Jesus. Esse assunto é maravilhoso. Então, quando Jesus hospedou-se em sua casa, preferiu ficar ouvindo a palavra do mestre. Na outra ocasião, Jesus ficou hospedado na casa de Lázaro, enquanto a sua irmã envolvia-se nas tarefas domésticas. Você pode ler isso em Lucas capítulo 10, versículo 39. Foi reprovada por Marta, mas recebeu o elogio de Jesus por ter escolhido a boa parte. Naquela ocasião de Lucas 10, 41 e 42, novamente ela foi defendida por Jesus porque ela tinha preferido a melhor parte e Jesus não iria liberar aquela Maria, aquela irmã de Lázaro, desta atividade onde ela buscou a preeminência ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Na mesma semana daquele acontecimento, vemos os fatos em que Maria, irmã de Lázaro, aparece protagonizando um dos momentos mais interessantes e polêmicos do ministério de Jesus. Então, isso aqui, nós vamos tratar bastante sobre este ponto aqui importante. Vamos ao nosso primeiro subtópico, que vai tratar do seguinte assunto: o exemplo de Maria de Betânia. Neste primeiro tópico, nós teremos 3 subtópicos. O primeiro, Maria escolheu a boa parte.
Segundo, Maria deu prioridade a Jesus. E terceiro, teremos aqui mais Martas do que Marias. Vamos lá? Então aqui já é outra situação. Na situação de Lucas 10, 41 a 42, foi naquele momento onde Jesus foi ali na casa de Lázaro. Ele estava de fato na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Agora não, agora trata-se, toda essa narrativa vai acontecer na casa de Simão, o leproso, uma pessoa que foi leprosa e agora não era mais leproso, ou mais leprosa. Maria escolheu a boa parte. Vamos lá. Certa vez, acompanhada de seus discípulos, Jesus entrou em Betânia. Ali foi recebido na casa de Lázaro por sua irmã Marta. Então, Jesus vai a Betânia, mas o texto não diz que neste ponto aqui, neste caso aqui, Jesus chegou na casa de Marta. O texto mostra que ele chegou em Betânia. Os irmãos podem observar que o texto diz: e foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro. Não diz que onde estava, que ele foi na casa de Lázaro, nesse caso aqui, em João capítulo 12. Mas Mateus, quando nós lemos Mateus aqui, já adiantei para os irmãos, Mateus e Marcos concordam, eles colocam lá no seu evangelho que este episódio ocorreu na casa de Simão e não na casa de Lázaro, como muita gente chega a pensar. Aquela não era uma ocasião comum. Jesus só passava por aquela aldeia chamada Betânia, quando ia para Jerusalém. Então, lembrando que esta aldeia era uma aldeia ou um povoado, um lugarejo, um lugar muito pequeno ali próximo a Jerusalém. E demais, Maria, irmã de Marta, teve a percepção de que aquele era o momento que deveria ser aproveitado plenamente por várias razões. Então, o que vai acontecer? Jesus está ali próximo, já praticamente na sua última semana de vida aqui. Ele já estava ali caminhando para a semana da paixão. E ele resolve passar mais uma vez naquela casa de seus amigos. E nesta ocasião, Maria, certamente entendendo pelo Espírito de Deus, assim eu posso deduzir, que Jesus estava vivendo seus últimos momentos de vida. Ele iria para Jerusalém e ali ele já estava sendo perseguido. Ela certamente ouvira as críticas ferrenhas que fizeram contra Jesus por parte das autoridades, e Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém. Então ela ali sentiu que aquele momento onde Jesus passara mais uma vez na sua aldeia em Betânia era um momento oportuno para ela ali extremar, para ela ali mostrar toda a sua devoção, toda a sua adoração ao Senhor Jesus, expressando-se dessa forma, derramando ali este rico ou este caríssimo perfume ali sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, duas razões para isso aqui. Primeiro, Jesus na casa de Maria. É a letra A. O texto de Lucas 10 diz que Marta, sua irmã, recebeu Jesus em sua casa. No texto de Lucas capítulo 10, versículo 38, mostra que Marta recebeu Jesus na sua casa. Naquela ocasião de Lucas. Não estou tratando agora do texto de João capítulo 12, mas o texto de Lucas. Havia muitas casas em Betânia, mas receber Jesus e seus discípulos no lar era motivo de muita alegria. Isto é uma honra muito grande, alguém receber Jesus na sua casa, na sua residência. E demais aqui, era motivo de muita alegria e orgulho para uma família piedosa. Eu acho aqui que o melhor termo não é orgulho, apesar de na lição o pastor Linaldo ter colocado orgulho, eu acho que seria melhor se ele tivesse colocado honra. Seria motivo de muita alegria e honra. Seria melhor essa expressão do que orgulho, né? Orgulho não é coisa de crente, ficar orgulhoso ou sentir-se orgulhoso. Não fica bem. Eu acho que fica melhor, soa melhor, se nós colocarmos aqui honra. Certamente a casa não era pequena, pois tinha lugar para Jesus e seus discípulos. Jesus e seus discípulos. Lembre-se que quando Jesus chegou a primeira vez na casa de Lázaro, certamente ali, se nós somarmos ali a quantidade de pessoas, tanto as que já haviam na casa como as pessoas que estavam chegando, tinha ali aproximadamente 16 pessoas, porque tínhamos lá Marta, Maria, Lázaro, aí Jesus, 4, e mais 2 discípulos, 16 pessoas, naquela ocasião de Lucas capítulo 10. Outra coisa que aconteceu, outro ponto importante aqui, que aconteceu naquela visita do Senhor Jesus, a primeira, em uma que não foi nessa ocasião de João 12, e sim Lucas 10. Maria prefere ficar aos pés de Jesus. Lucas diz que Marta recebeu Jesus e que se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Então, seria interessante
que você fizesse uma pequena correção aí, professor ou aluno. O texto diz assim, ó, Lucas diz que Marta recebeu Jesus e que faltou a palavra Maria, e que Maria se assentou. Então coloque na sua lição, na letra B, eu estou aqui na página 68 da revista do professor, na letra B você pode colocar Maria. Então o texto ficaria assim, Lucas diz que Marta recebeu Jesus e que Maria, escreva aí, se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, conforme Lucas, 10, verso 39. Marta demonstrou que não soube aproveitar aquele momento e ainda criticou a irmã, julgando que esta não estava agindo bem, ficando aos pés de Jesus. Então, ela critica a irmã a primeira vez, novamente nesse fato, na casa, novamente nessa outra passada do Senhor Jesus em João, capítulo 12, novamente ela é criticada, porque ela ficou dando lugar ao Senhor Jesus Cristo, ouvindo ali a mensagem do Senhor Jesus, os conselhos de Jesus, as ministrações do Senhor Jesus. E é interessante aqui, irmãos, é que o pastor Linaldo assim colocou, que ele colocou o seguinte, Marta demonstrou que não soube aproveitar aquele momento e ainda criticou a irmã. Hoje, qualquer pessoa, todos nós, quando nós procuramos dar lugar ao Senhor Jesus e nos dedicamos, nós somos também alvos de críticas, pessoas nos criticam. E são pessoas, não são as pessoas de fora, não são as pessoas do mundo, mas são as pessoas de dentro da igreja, isto é, pessoas que se dizem realmente cristãs, crentes, pessoas que seguem Jesus. Então, sempre que nós dermos o primeiro lugar ao Senhor Jesus em nossa vida, podemos esperar ser mal compreendidos. Isso aí é fato, isso aí acontece, e infelizmente acontece. Assim como Maria também, ela deu a preeminência ao Senhor Jesus, foi criticada pela própria irmã, que estava envolvida nas atividades ali domésticas. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, aqui é a leitura do texto, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então ela estava ali preocupada, distraída, isto é, ela estava ocupada ali nos seus afazeres domésticos, e ela julgou ali, Senhor, não te importas que a minha irmã deixe servir só, isto é, como se ela dissesse a Jesus, Jesus, o senhor não está vendo que eu estou aqui sozinha trabalhando? Diz-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus não mandou ela ajudar. Jesus honrou aquela atitude de Maria, a irmã de Marta. Sempre o Senhor Jesus nos honra quando nós damos o primeiro lugar a Ele e não as coisas do mundo, as coisas que ficam em segundo plano. Bem, amados, terminando aqui essa exposição do primeiro subtópico que fala sobre Maria escolheu a boa parte, vamos ao nosso segundo subtópico que diz assim, Maria deu prioridade a Jesus. Então Maria deu prioridade a Jesus. Maria tinha tarefas domésticas a realizar com sua irmã, mas entendia de que se Jesus estava ali naquela ocasião, a prioridade era ouvir a sua palavra e não ficar distraída em muitos serviços, né? Então ela estava ali, enquanto a irmã estava ocupada, ela estava ali ouvindo a palavra do Senhor. A questão da prioridade, ela certamente tomou uma decisão muito acertada. Por quê? Porque ela sabia e ela entendeu que Jesus estava nos seus últimos dias de vida ali. Ela sabia que Jesus ia para Jerusalém, Jesus iria morrer ali em Jerusalém. Certamente, possivelmente, ela tinha este conhecimento, ou Jesus em algum momento deve ter falado, os discípulos certamente podem ter comentado isso. Podemos deduzir essa atitude de Marta ou de Maria nesse sentido. E o que é importante ali é que ela priorizou para ouvir a palavra do Senhor. Ela priorizou. E isso nos faz lembrar, se você quiser anotar aí o professor, uma referência importante que está em Lucas capítulo 3, em Colossenses capítulo 3, 16, é que Maria, ela estando ali, vou já dar essa referência, um trechinho aqui, um pequeno trecho do versículo. É que Maria, quando ela se dispõe a ouvir o Senhor Jesus, ela estava o quê? Procurando absorver conhecimento, absorver algo mais acerca do reino de Deus. Então ela estava ali aproveitando o máximo a presença do Senhor Jesus. E nada poderia tirá-la deste seu desígnio, deste seu desejo de aprender ali aos pés do Senhor Jesus. Isso é importante porque nós, como crentes em Jesus, devemos conhecer ao máximo o Senhor Jesus Cristo. Tudo que a palavra de Deus nos ensina acerca de Cristo, a gente deve absorver.
Há um texto em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que é esse texto, quando diz assim, texto de Colossenses, Paulo quando escreveu aos crentes, ele orientando os crentes para que a palavra de Cristo habite ricamente neles, em nós. Então, ele está orientando os crentes de Colossos para que a palavra do Senhor Jesus, ou seja, o conhecimento que eles tinham acerca do Senhor Jesus, habitasse neles. E para nós obtermos conhecimento acerca da pessoa do Senhor Jesus, nós devemos, qual é a fonte primária? É a palavra do Senhor. Então, amados, Maria teve esse privilégio de aprender aos pés do Senhor Jesus. E nós temos o privilégio de aprender acerca de Jesus lendo a sua palavra. Entendendo a sua doutrina, estudando a sua doutrina, a doutrina do Cristo, a doutrina que é profunda. E a outra referência maravilhosa aqui, que encontra-se em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, quando mostra-nos a necessidade, e aliás, muito mais do que isso, nos mostra a profundidade da doutrina de Deus para nós, ou a doutrina de Cristo. Há um texto de Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, que diz, caia como chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre a relva. Então, destile a minha doutrina. Isto é, o que Maria estava fazendo ali, o que ela estava aprendendo, foi para ela de um teor elevadíssimo, porque ela ouviu ali ensinamentos vindo da boca do próprio Senhor Jesus Cristo para ela. Então, para ela ali seria o ponto maior na sua vida, o maior privilégio que ela teve foi estar ali aos pés de Jesus para aprender com ele. Prossigamos. Ao ser questionado por Marta, que cobrava de Jesus que determinasse que Maria se levantasse de sua presença e fosse ajudá-la, Jesus respondeu de forma amorosa, mas cheia de ensino precioso, que Maria escolhera a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, vejam como Jesus ali defendeu, né? Defendeu o ponto de vista de Maria. Por quê? Porque ela escolheu a melhor parte. Isso está em João, em Lucas capítulo 10, versículo 41 a 42. Prosseguindo, a boa parte que Maria escolheu foi ouvir. A boa parte foi que Maria preferiu ouvir e aprender de Jesus, ficando ali a seus pés, em atitude de reverência e adoração. Então ela procurou ali estar aos pés do Senhor Jesus para aprender o máximo. Foi uma pessoa reverente. Ela não trocou esta oportunidade por outra oportunidade. Ao invés de estar ajudando a sua irmã, ela foi o quê? Foi estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante. Sobre a questão de ouvir acerca da palavra do Senhor e acerca de Maria ter ouvido o Senhor Jesus, há uma referência aqui que está em Tiago 1,19, sobre essa importância de ouvir. Nós precisamos ouvir também. A gente precisa ler bastante acerca do Senhor Jesus, mas nós precisamos também ouvir. Aliás, esse texto de Tiago 1,19 é aquele texto que diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então a gente precisa ouvir também, porque ouvindo nós também aprendemos. Há outro texto aqui importante sobre essa questão de ser uma pessoa que sempre nós, ao chegarmos na igreja, ou chegarmos para adorar o Senhor, na igreja, claro, onde a maioria dos irmãos sempre frequenta e deve frequentar, essa questão da reverência na casa do Senhor. A gente tem que se lembrar que nós estamos na presença do Senhor. Se o texto diz aqui que Maria, reverentemente, ela adorou o Senhor, nós também devemos, ao entrar na casa do Senhor, exercermos toda a nossa reverência e temor. Há inclusive um texto em Hebreus 12, 28, quando diz, se vamos a Deus agradavelmente, né? Agradavelmente, com reverência e temor. Então precisamos ouvir, precisamos adorar ao Senhor Jesus Cristo na sua casa com reverência e também com temor. O terceiro subtópico vai falar o seguinte, mais Martas do que Marias, isto é, infelizmente há muitas Martas aí, muitas pessoas preocupadas com o seu dia a dia, com o seu trabalho, é algo até natural você se preocupar com a questão do seu trabalho, com a questão da sua família, mas devemos também ter tempo para o Senhor Jesus, lendo a sua palavra, orando, indo aos cultos, dando o primeiro lugar ao reino de Deus. E aqui o pastor Linaldo colocou mais Marta do que Maria. E aqui ele coloca, podemos afirmar que no mundo atual há muito mais Martas do que Maria. Não é questão só de nome, é claro que existe um de cada 100 pessoas, é claro que o nome Maria aparece muito, né?
pegarmos aqui 100 mulheres, o nome Maria, certamente, não vou dizer que chega a 50%, mas tem muito mais Marias do que Marta. Mas na questão espiritual, na questão da adoração, há poucas Marias e muitas Martas. Isto é, tem muita gente exercendo atividades de labuta, até na igreja, ao invés de ser, de fato, uma pessoa adoradora. Né? Então, existe menos pessoas adorando o Senhor do que servindo. O que não significa que uma pessoa que sirva não adore. Não, há pessoas que servem e adoram o Senhor Jesus, claro, mas tem mais gente preocupada, às vezes, com o teor do culto, com a preocupação com a administração, o que é natural. Porém, o fato principal do culto é a adoração ao Senhor Jesus Cristo e não só a questão da liturgia. A adoração ao Senhor Jesus, a reverência ao Senhor Jesus deve estar em primeiro lugar. Então, nesse sentido, o pastor Linaldo coloca aqui que há mais Marta do que Marias. Então, existe o serviço e a adoração, mas o mais importante é a adoração na casa do Senhor. E aqui ele diz, a vida moderna tem exigido que a mulher deixe de ser apenas dona de casa, esposa e mãe, e assuma posições profissionais. Isso é uma grande realidade. Muitas mulheres hoje estão trabalhando, ajudando seus maridos, né? Ali, ajudando a pagar as contas, e muitas das nossas irmãs, inclusive, muitas irmãs servas de Deus, estão hoje trabalhando. Mas se nós observarmos Tito capítulo 2, versículo 5, vai nos mostrar que o conselho de Paulo ali é que as mulheres crentes sejam mulheres ali que estejam dedicadas à sua casa, sejam mulheres operosas e donas de casa. Mas o que acontece hoje? Hoje, devido à atividade na vida moderna, hoje muitas mulheres deixam seus lares, às vezes deixam seus filhos numa creche, a cuidar lá de algumas pessoas que, às vezes, ao invés de ajudar, até maltratam as crianças, infelizmente tem acontecido, e as crianças são as pessoas que são mais prejudicadas, porque a ausência do pai trabalhando, a ausência da mãe, e deixa o seu filho, a sua filha, aos cuidados, muitas vezes, de uma babá, aos cuidados de uma creche, que nem sempre vão preencher essa ausência do pai e da mãe. Então, são os cuidados da vida moderna. Mas o conselho de Paulo aqui a Tito é que as mulheres santas, cristãs, sejam mulheres operosas e donas de casa. Além dos excessos de atividade em casa, na escola e na igreja, homens e mulheres estão sendo dominados e até escravizados por redes sociais. No uso excessivo das tecnologias, da informação e da imagem, a ponto de não haver mais tempo para a maior parte das famílias estar nos cultos de oração, nos cultos de doutrina e na escola dominical. Então, por mais que nós estejamos preocupados com a vida secular, trabalhando, isso não é motivo para nós deixarmos amado e levar nossos filhos para a escola dominical, de estarmos no ciclo de oração, de estarmos no trabalho do Senhor, no culto de doutrina, na escola dominical. Então, não justifica nós deixarmos de investir nessa parte espiritual dos nossos filhos, da nossa família também. Prosseguindo aqui. Então, este é o mundo de Marta, esse mundo aí preocupado, esse mundo sem tempo para que pessoas vão à igreja adorar ao Senhor Jesus Cristo. Então, é o mundo da Marta, né? A Marta é personificada ali pela situação ativa e ocupada. Terminado este primeiro ponto aqui, irmãos, ou esse primeiro tópico, o exemplo de Maria de Betânia, nós vamos falar agora mais, vamos nos envolver mais com o assunto da lição, ou com a leitura bíblica em classe. Nós, até agora, as informações que nós aqui passamos para os irmãos, conta-se no texto lucano, né, capítulo 10 de Lucas. A partir de agora, a partir do segundo tópico, vamos explorar mais um pouco aqui acerca da nossa leitura bíblica em classe. E aí vamos falar sobre esse tema, Maria, a mulher que ungiu o Senhor. Então a situação agora, essa nova situação, a situação acerca da nossa lição bíblica, ou da leitura bíblica. Esse segundo tópico tem 3 subtópicos. Primeiro, Maria ungiu os pés de Jesus. Segundo, o segundo tópico, subtópico, temos aqui, vamos ver aqui, Maria ungiu a cabeça de Jesus. E terceiro, devemos oferecer o melhor a Jesus. Então, primeiro, Maria ungiu os pés de Jesus. E aqui começamos a nossa lição, o nosso comentário, o nosso primeiro subtópico, lendo aqui o texto de João capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro,
o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Isso aqui é muito importante e relevante, por quê? Porque o texto inicia, que nós acabamos de ler, em João capítulo 12, versículo 1, vai mostrar que isto aconteceu 6 dias antes de ocorrer a Páscoa. Então, o que eu preciso explicar aqui, irmãos, é o seguinte. 6 dias antes de ocorrer a Páscoa, Jesus passa em Betânia. Mas não significa que neste dia que ele chegou, foi dada essa ceia para ele. Por quê? Porque vamos mostrar aqui outras referências que, de fato, esta cena aqui, este episódio, quando Maria vai ungir os pés do Senhor Jesus Cristo, isto ocorreu 2 dias antes. 2 dias antes de ocorrer a Páscoa. Vamos então à nossa lição. Maria, mulher que ungiu o Senhor. Primeiro, Maria ungiu os pés de Jesus. E o texto de João 12:1. Mais uma vez. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Logo em seguida está escrito assim: para o ministério de Jesus, aquela família tinha significância. Sempre que ia a Jerusalém ou a seus arredores, hospedava-se na casa de Lázaro. Então, sempre que Jesus ia ali a Jerusalém, ele passava ali na casa de Lázaro. É como se fosse ali uma parada obrigatória, passando ali na casa dos seus amigos, mesmo porque a cidade, ou este lugarejo chamado Betânia, ficava próximo a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Então, era comum Jesus passar sempre por ali. Na casa de Lázaro e na casa de suas 2 irmãs. Betânia estava situada a 3 quilômetros de Jerusalém. Aqui o pastor Linaldo colocou a 3 quilômetros, corretíssimo, na estrada que leva a Jericó. Inclusive nós, e aproveitando aqui, irmão, se você quer aprender a medir distância em mapas, nós temos no nosso canal, você pode acessar Moisés Câmara, aí você vai então em playlists ali, tem um mapa bíblico, você acessa o mapa bíblico ali, estamos ensinando aos irmãos como você medir distância de uma cidade, qualquer cidade bíblica, de um ponto para outro, basta você observar a escala, atentar para a regra que nós mostramos ali, e aí você vai aprender a fazer qualquer medição de uma cidade para outra, em qualquer mapa bíblico. Bem, vamos agora nos ater um pouco aqui sobre essa questão da ceia que foi feita para o Senhor Jesus Cristo. Embora o texto não diga que a ceia foi na casa de Lázaro, importante aqui, o pastor Linaldo colocou aqui com muita ênfase, embora o texto não diga que a ceia foi na casa de Lázaro, Marta certamente foi a organizadora da refeição a ser oferecida a Cristo. Então, segundo Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13, anota aí, meu querido irmão, minha querida irmã, e Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9, esta ceia, esta janta, ocorreu na casa de Simão, que morava também em Betânia. E certamente Marta e Maria foram convidadas para estar ali. Questão, entendemos assim, para preparar ali os alimentos, né? Quem sabe ali melhorar ali a comida. Enfim, esses assuntos aí que as mulheres entendem perfeitamente, que é fazer comida para os homens, né? As mulheres sempre se destacam também neste ponto. Certamente ela foi convidada com esse intuito. Mais uma vez ela demonstrava especial cuidado com a hospitalidade, com a recepção do ilustre visitante. Mais uma vez aqui nós veremos essa questão da hospitalidade. Se você quiser anotar também alguma referência sobre a hospitalidade cristã, anota aí algumas referências. Romanos capítulo 12, versículo 13, sobre a questão da hospitalidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, também vai tratar da hospitalidade. E também Hebreus capítulo 13, versículo 2, vai tratar também acerca da hospitalidade. Então, mais uma vez, Marta está naquela ocasião e ela novamente envolvida com a questão ali da cozinha, podemos assim deduzir. Fizeram-lhe, pois, uma ceia. Vamos ler agora o texto de João capítulo 12, versículo 2. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, isto é, uma janta, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro estava na mesa com o Senhor. Ela fez o melhor que sabia para atender bem ao grande amigo da família. Isto é, Marta, a mulher ativamente ocupada, fez o melhor para o Senhor Jesus Cristo. E ela estava querendo fazer tanto melhor, que ela inclusive vê ali a sua irmã, ali aos pés do Senhor Jesus Cristo. O texto vai nos mostrar
podemos entender também que nesta casa de Simão, conforme o texto que nós mostramos aqui, conforme Mateus 26, 6 a 13 e Marcos 14, 3 a 9, vai nos mostrar que foi na casa de Simão. E provavelmente ali tinha no mínimo 17 pessoas. Então, Marta, Maria, Lázaro, Simão. Só aí vão 4 pessoas. Jesus 5 e mais de 2 discípulos. Cerca de 17 pessoas. No mínimo 17 pessoas estavam ali naquela casa. Então, era muita comida para muita gente. Bem, o que vai ocorrer nessa ceia? Então, a ceia, Jesus, faltando 6 dias para ocorrer a Páscoa, Jesus passa em Betânia. E neste momento ali em Betânia é servida essa ceia para o Senhor Jesus. O que vai acontecer? É neste momento que chega Maria ali com o seu ato de adoração e ela vai expressar toda a sua gratidão ao Senhor, toda a sua reverência ao Senhor Jesus Cristo. É isso que nós veremos agora. Maria unge os pés de Jesus. Maria surpreendeu a todos, tomando uma libra de unguento, isto é, um frasco de nardo ou de um perfume puro e de muito preço. Segundo o comentarista Weisberg, em um dos seus comentários, nesse texto aqui, ele diz que este nardo provavelmente foi importado da Índia, mas é coisa do comentarista. Estudou bastante sobre este assunto. Pode ser que seja verdade esse ponto aqui. É importado da Índia, mas não podemos dizer que isso de fato é, porque não está na Bíblia. De muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Então enxugou os pés com os seus cabelos, né? Seus cabelos, um ponto. Nós sabemos que o cabelo da mulher é a sua glória, né? Se você quiser anotar essa referência, qual é o texto que fala ou que mostra que os cabelos da mulher é a sua glória, ou revela a sua glória? É um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Se o professor quiser levar para a sua sala de aula. Voltemos aqui. Então Maria, nessa ocasião, ela unge os pés do Senhor Jesus. O texto já foi lido, está em João capítulo 12, versículo 3. Ela então enxuga-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, perfume caríssimo naquela época, perfume muito caro. Equivalia, nós veremos mais à frente o valor deste perfume, como ele era muito caro. O gesto considerado extravagante de Maria provocou grande reboliço entre os presentes, né? Principalmente em Judas Iscariotes. Em Judas Iscariotes, que nós sabemos que era ladrão, ele roubava. Porque João capítulo 12 aqui foi muito claro, capítulo 12, versículo 6, quando mostra que ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, Judas, ele foi uma das pessoas aqui que João mostrou que ficou muito indignado com aquela atitude da mulher. Então veja bem, alguém querendo adorar o Senhor Jesus, alguém querendo reverenciá-lo, alguém querendo honrá-lo, e infelizmente um dos seus discípulos aqui criticou a atitude desta mulher, uma verdadeira adoradora. O perfume derramado de nardo puro equivalia a cerca de 300 denários, isto é, que era a moeda romana, né? Lembrando os irmãos que a moeda romana era o denário, a moeda grega era a dracma, e a moeda onde era pago o dízimo no templo era o ciclo judeu. Voltemos aqui ao nosso texto. Então o gesto considerado extravagante de Maria provocou grande reboliço entre os presentes, principalmente em Judas Iscariotes. O perfume derramado de nardo puro equivalia a cerca de 300 denários. E certamente o denário, conforme é colocado aqui, era praticamente o salário. Um denário era um salário ou uma diária que era paga um trabalhador. Se nós fizéssemos as contas, fomos fazer as contas aqui, eu tive a curiosidade de fazer as contas aqui, por exemplo, quanto custa um dia de trabalho de um assalariado no Brasil? Cerca de R$ 31,23. Então o salário mínimo aqui no Brasil é R$ 937. Se nós dividirmos isso aí por 30, para nós vermos quanto mais ou menos seria, quanto você gastaria para comprar um presente desse para Jesus, ou um perfume desse. Então você faz os cálculos aí, 937 dividido por 30 dá R$ 31,23. Aí você multiplica por um ano de trabalho, 365 dias. Daria R$ 11.398,95. Custaria este perfume hoje. Por quê? Porque aquele perfume que Maria quebrou ali, derramou nos pés do Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, quando mostra que ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então,
custava o quê? Cerca de 1 ano de trabalho, levando como equivalência um denário, era um dia de trabalho. Um dia de trabalho, ali quase 1 ano de trabalho. Então, um preço, perfume caríssimo. Você diz, pastor, este perfume é muito caro, 11 mil. Não. Existe perfume muito mais caros do que este. Você tem uma ideia, se você quiser, tiver uma ideia, tem perfumes, ó, um perfume chamado Leis Larmes, Sacres de Tebes, custa $6.800, muito caro. Outros perfumes aqui, Ora e Toys, fragrância, $45 mil. Perfume 18K, Look Edition, $57 mil. E tem perfume até de 1 milhão aqui. O Oke Golden Delicious, esse dólar fragrância, ele custa $1 milhão, infelizmente. Agora, só o frasco é muito mais caro do que a essência. Então, eu creio que se Maria quebrou esse perfume, era o mais caro que ela tinha. Ou seja, todos os seus recursos, todas as suas economias de 1 ano, ela não mediu esforços, foi lá e ofereceu o Senhor Jesus, honrou o Senhor Jesus. Infelizmente, hoje, as pessoas que mais falam contra dízimo e contra ofertas na igreja são as pessoas que não contribuem. Agora você veja, essa mulher, 1 ano de salário, digamos assim, 1 ano das suas economias, ela tinha o seu perfume caríssimo, certamente, quanto tempo não sabemos, juntou esse dinheiro para comprar um perfume para ela, e de repente ela toma essa atitude de despejar todo aquele conteúdo aos pés do Senhor Jesus. Por que ela fez isso? Porque ela era de fato uma verdadeira adoradora. Se você quiser entender mais sobre perfume, basta você ir no Google e colocar os 10 perfumes mais caros do mundo, e você vai encontrar ali muitos perfumes caríssimos. Claro que você não vai querer comprar, são muito caros, mas só para você saber que perfumes realmente são muito caros. Se eram caros na época de Jesus, hoje muito mais. Voltemos aqui à lição. Então, Judas, além de traidor, era mentiroso e hipócrita. Imagine este homem aqui. Quem ouve, quem vê a sua indignação quando você lê a Bíblia, né? Você diz, parece que Judas tinha um caráter humanitário. Nada. Judas não tinha nada de caráter humanitário. Ele era uma pessoa egoísta, hipócrita e, além do mais, era um ladrão. Então não tinha nada de sentimento humanitário em Judas. O que ele queria era passar a mão no dinheiro. Então essa questão de poderíamos pegar esse dinheiro, esse perfume e vender e dar aos pobres. Na verdade, ele iria passar a mão naquele dinheiro e não chegaria à mesa do pobre. Então seu cuidado, o pastor Linaldo coloca, seu cuidado não era com os pobres, nem com assistência social, mas em roubar o dinheiro das ofertas. Isto é, era um eterno hipócrita. Infelizmente ele teve a oportunidade de se corrigir essa hipocrisia. Tantas e tantas vezes Judas presenciou Jesus sendo bastante contundente na questão da hipocrisia dos religiosos da sua época. Certamente Judas Iscariotes ouviu muitos testemunhos, aliás, muitos sermões de Jesus falando sobre essa questão da hipocrisia, mas infelizmente ele não se converteu. Isso demonstra que muitas vezes há pessoas dentro da igreja e ainda não se converteu, infelizmente. Bem, agora vem a letra C. Jesus aprova o gesto de Maria. Neste momento em que Judas critica o Senhor Jesus Cristo, ou critica a atitude de Maria, o que vai ocorrer é que Jesus vai defender a atitude desta mulher. O traidor reprovou a generosidade de Maria, mas Jesus reconheceu a grandeza das intenções do seu coração agradecido. Jesus reconhece isso. Jesus reconhece, amado irmão, quando você faz o sacrifício, quando você faz o melhor para o Senhor, para a obra do Senhor. Jesus reconhece quando você se prepara mais para a escola dominical, quando você se prepara mais para fazer o melhor, a obra do Senhor de forma melhor. Ele está acompanhando tudo que você faz, com certeza. Como também ele está vendo as críticas que você recebe, as pedradas que você recebe, né? As pessoas antagônicas e hostis, infelizmente até dentro da igreja. Ocorre isso, infelizmente. As críticas que nós recebemos quando nós trabalhamos para o Senhor deveria vir do povo de fora, do povo do mundo, mas infelizmente o povo do mundo já está no mundo. Agora, triste é nós recebermos muitas vezes essa questão, essas críticas de pessoas que ao invés de somar esforços conosco, ao invés de pegar na nossa mão para nós trabalharmos para Jesus, essas pessoas nos criticam, nos machucam, falam mal da gente, mas nós sabemos que isso aí é inerente à nossa vida. Jesus disse, bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque os profetas também foram perseguidos antes de vós, né? Porque grande é o vosso galardão, porque os profetas também foram perseguidos. Então, meu irmão, quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós procuramos fazer o melhor para o Senhor, quando nós priorizamos a obra de Deus, pode ter certeza, nós iremos ser criticados. Queremos, muitas vezes, fazer o melhor para a obra do Senhor, não para a questão de aparecer, longe de nós, essa questão de orgulho, longe de nós isso. Mas quando a gente, uma irmã ou irmão, está fazendo algo digno do Senhor Jesus Cristo, infelizmente as pessoas nos criticam. Mas Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentiram, disserem todo mal contra vós por minha causa. Que Deus aplique essa mensagem em nossos corações, irmãos. E Deus tenha misericórdia de nós. Então o traidor reprovou a generosidade de Maria, mas Jesus reconheceu a grandeza das intenções do seu coração agradecido. Disse, pois, Jesus, olha o que Jesus disse, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Isto é, daqui a uma semana mais ou menos ali, Jesus foi morto na cruz do Calvário. Conforme João 12, 7, está aqui essa palavra do Senhor Jesus. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Isto é, Jesus é o nosso defensor. Se ninguém ali defendeu essa atitude de Maria em adorá-lo, em engrandecê-lo, em honrá-lo, Jesus defendeu Maria. Jesus defendeu Maria. Diante de todos ali que estavam a caluniando, que estavam falando ali, reprovando essa atitude de Maria, coube a Jesus defendê-la. Que bom advogado é o Senhor Jesus, amado. Pode ter certeza, se você está sofrendo por amor a Jesus, Ele é o seu grande defensor. Ele vai lhe defender, Ele vai lhe dar vitória, com certeza. Demais, pela fé de forma profética, Maria ungiu antecipadamente o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Isto é, este ato simbólico que pronunciava a unção de Jesus, de seu corpo quando foi sepultado, Maria já estava ali antecipando-se a isto que iria ocorrer. E de fato nós veremos, você deve saber que não só Jesus foi ali ungido, ou pelo menos esse perfume foi colocado ali em Betânia, como também Jesus, quando foi colocado no sepulcro, os irmãos devem se lembrar, que Nicodemos também trouxe fragrâncias ali para o corpo do Senhor Jesus. Ele trouxe ali uma mistura de mirra e aloés, conforme está em João capítulo 19, versículo 39 e 40. Então, Maria, com essa atitude, ela estava ali já antecipando o que iria ocorrer com Jesus, a questão desta sua colocação de substâncias no seu corpo para que não ficasse exalando ali mau cheiro. Mesmo porque o corpo de Jesus, havia profecia que o corpo do Senhor Jesus não iria sofrer decomposição. A sua carne não iria se estragar, de fato. Isso é importante por quê? Porque Maria, a Maria de Betânia, não está entre as mulheres que foram ao sepulcro no dia de domingo para embalsamar o corpo de Jesus, ou para perfumar o corpo do Senhor Jesus. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Voltemos ao que o texto. Sua visão era mais ampla e mais profunda. Marta via o amigo e visitante ilustre. Então, um dado importante também, se o irmão quiser anotar, o professor quiser anotar, o aluno, é o seguinte. Em Mateus capítulo 26, versículo 8, foram os discípulos que criticaram a atitude de Maria. Então isso é importante aqui. Então Mateus 26, 8, quem criticou a atitude de Maria foram os discípulos. Quando você chega em Marcos capítulo 14, versículo 4, quem criticou foram alguns dos presentes. Marcos não menciona quem foram. Ele não diz que foram os discípulos, ele diz alguns dos presentes. Porém, João capítulo 12, versículo 4, foi bem enfático. Ele disse que quem criticou a atitude de Maria foi Judas Iscariotes, filho de Simão. Maria via o seu Salvador, que haveria de morrer em seu lugar. Então Maria já antevia a morte do Senhor Jesus, que iria morrer em seu lugar. Por quê? Porque ela teve essa atitude de perfumar o corpo de Jesus, já preparando-o para o seu sepultamento. O irmão depois pode ler João capítulo 19, versículo 39. A repercussão da presença de Jesus na casa de Maria, aliás, é bom que o aluno ou o professor faça outra correção aí na lição, a segunda correção, se não estiver enganado. Então coloque aí, a repercussão da presença de Jesus na casa de Simão, coloque aí, na casa de Simão,
foi tão grande que os principais sacerdotes deliberaram matar Jesus e também Lázaro. Então lembremos que este fato aqui, esta unção de Maria sobre Jesus, essa colocação deste perfume de nardo puro, não ocorreu na casa de Lázaro, ocorreu na casa de Simão, conforme Mateus 26 e conforme Marcos capítulo 14. Então aqui foi colocado Maria, mas aproveita e corrija, a repercussão da presença de Jesus na casa de Simão, foi tão grande que os principais sacerdotes deliberaram matar Jesus e também Lázaro. Por que Lázaro? Porque Lázaro também estava lá. Então eles queriam silenciar o testemunho de Lázaro. Para eles ali, o ápice, o ponto maior ali para aumentar ali a raiva dos inimigos de Jesus foi porque Jesus ressuscitou Lázaro. E as pessoas estavam indo até Betânia para ver Lázaro. E Jesus também, porque Jesus estava lá. Então as pessoas certamente deixaram de ir ao templo, assim pensamos, pessoas deixaram de visitar ali, quem sabe, as sinagogas, para dar a preeminência para ver Lázaro ali ao vivo e a cores, porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Então essa ressurreição de Lázaro trouxe uma maior hostilidade da parte dos inimigos de Jesus. Infelizmente isso ocorreu. E as pessoas estavam afluindo para Betânia para ver Lázaro, que tinha sido ressuscitado, e o próprio Jesus, que foi a pessoa que ressuscitou a Lázaro. Então queriam silenciar o testemunho e devolvê-lo novamente ao sepulcro. Bem, amados, o segundo subtópico aqui do tópico 2 é Maria ungiu a cabeça de Jesus. Na mesma semana que lhe antecedeu a morte, Jesus saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Aliás, na última semana de Jesus ali em Jerusalém, certamente ali por várias vezes ele foi para Betânia. Então ele ia de dia ele saía de Betânia, ia para o templo, retornava do templo, repousava em Betânia. Isso ele deve ter feito isso aí durante toda esta semana. E aí foi nesse momento que ocorreu este assunto que nós estamos aqui abordando. Na mesma semana, ou na semana da paixão, que lhe antecedeu a morte, Jesus saiu de Jerusalém e foi para Betânia. E aqui tem um texto de Mateus 26:2 que está na lição. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Dali dirigiu-se a Betânia, onde na casa de Simão, o leproso, lhe ofereceram outro jantar. Então observe que é provável que este jantar tenha ocorrido há 2 dias de ocorrerem ali, de acontecer a Páscoa. Muitas vezes os comentaristas se confundem nesse sentido. Por quê? Porque em João capítulo 12, versículo 1 diz que foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. 6 dias ele foi. Antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Mas o texto não diz que nesse mesmo dia aconteceu esse jantar. Agora, o texto é muito claro quando mostra que há 2 dias da Páscoa, faltando 2 dias para a Páscoa, houve esse jantar na casa de Simão. Então podemos deduzir que isto ocorreu faltando 2 dias e não faltando 6 dias para a Páscoa. Faltando 6 dias, Jesus chegou em Betânia. E faltando 2 dias para a Páscoa, ocorreu este jantar para o Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui novamente ao texto. Dali dirigiu-se a Betânia, onde na casa de Simão, o leproso, lhe ofereceram, e aqui o pastor Linaldo colocou outro jantar. Se nós concordamos que houve outro jantar, a gente tem que concordar que será que Maria quebrou 2 vasos? Não, ela quebrou só um vaso. Então, este vaso foi quebrado nesta ocasião, faltando 2 dias. E não lhe ofereceram outro jantar. Então, não há como nós colocarmos, lendo todos esses textos, entendemos que ocorreram 2 jantares neste período. Pode ter ocorrido. Agora, este fato só ocorreu uma vez. O fato onde Maria, ela despeja todo aquele seu perfume sobre a cabeça de Jesus e ungiu também os seus pés, enxugou com seus cabelos, isso ocorreu uma vez só, que foi neste momento, nesta ocasião. Então dali dirigiu-se a Betânia, na casa de Simão, o leproso. Aí o pastor Linaldo colocou, ofereceram outro jantar. Eu não concordo com base no texto bíblico, mas basta o irmão pesquisar, fique à vontade. Eu creio assim, pelos textos que eu já li, que ocorreu apenas uma única vez, porque se nós concordarmos que houve outro jantar,
podemos então entender que ela quebrou mais de um vaso, e o fato não está claro quanto a esse sentido. Ela quebrou apenas um vaso, quebrou um vaso de alabastro, aliás, colocou o perfume sobre o Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que uma mulher ungiu a sua cabeça com um unguento de grande valor, conforme Mateus 26, 7 e Marcos capítulo 14, versículo 3. O contexto nos mostra que aquela mulher era Maria de Betânia. Então o contexto nos mostra que aquela mulher é Maria de Betânia. Então, conforme nós falamos aqui os irmãos, esse texto de João capítulo 12, versículos de 1 a 11, encontra-se a narrativa, este mesmo episódio, sendo narrado em Mateus 26, 6 a 13 e Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9. Isso é importante que o aluno e que o estudante da palavra do Senhor, o professor, entenda essa questão. Inclusive em Mateus 26, 7 e Marcos 14, 3, mostra que o perfume foi derramado sobre a cabeça de Jesus. Agora, o texto de João, capítulo 14, versículo 3, mostra que ela ungiu os pés de Jesus. Então, para ficar claro, Mateus, capítulo 26, versículo 7 e Marcos 14, 3, mostra que ela ungiu a cabeça de Jesus. João, no capítulo 14, verso 3, mostra que ela ungiu os pés de Jesus. De fato, foi o corpo do Senhor Jesus, da cabeça aos pés, né? Ela ungiu a cabeça e também os pés. O fato de João não ter mencionado que ela ungiu a cabeça de Jesus não significa que isso não aconteceu. Apenas ele deu a maior atenção a esta atitude dela quando ela ali abaixa-se e enxuga os pés do Senhor Jesus usando seus próprios cabelos, cabelo de Maria. O texto nos mostra que aquela mulher era Maria de Betânia, conforme Mateus 26, versos 6 e 7, e João capítulo 11, versículos 1 e 2. A Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal, em nota sobre Mateus 26, 7, confirma esse entendimento. Isto é, confirma o entendimento que a mulher era de fato Maria de Betânia, e não que havia 2 jantares. Isso é importante aqui, o professor entender isso, ou o aluno entender isso. Bem, amados, o subtópico 3 do tópico 2 diz: devemos oferecer o melhor a Jesus. Então Maria poderia ter oferecido um unguento de menor preço, mas ela priorizou. Ela não mediu esforços, foi lá, pegou o que ela tinha de mais valor, digamos assim, o mais caro ali que lhe pertencia, e ofereceu, aliás, deu ao Senhor Jesus Cristo, derramou ali sobre o Senhor Jesus Cristo. Então Maria poderia ter oferecido um unguento de menor preço, mas ungiu Jesus com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça. Ela foi criticada, mas o importante na adoração é Jesus saber, Jesus, ela foi criticada, mas o mais importante na adoração a Jesus é saber se ele aceita nosso louvor. Isso é o mais importante. Na adoração é saber se Jesus aceita o nosso louvor. Isso é que é mais importante. Bem, e Jesus solenemente declarou sua aprovação ao gesto de Maria, dizendo, aí Jesus vai defender Maria. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então veja essa atitude desta mulher. Em retribuição ela teve esta ampla defesa do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que o que ela fez, isto deve ser divulgado no seu evangelho, em todo o mundo, para a memória sua, para a memória dessa mulher. Então hoje, nós estamos hoje lendo aqui este fato que ocorreu há milênios atrás, há mais de 2000 anos atrás. É a atitude desta mulher. Aqui um pouco d'água. Vamos ao nosso terceiro tópico, o último. O caráter humilde de Maria. Então teremos aqui dois subtópicos. Maria, uma mulher humilde, e Maria não revidou as críticas da irmã. Muito importante aqui essa paciência que ela teve em não revidar as críticas da sua irmã. Maria, uma mulher humilde. Com base nos textos citados, podemos concluir que Maria, irmã de Lázaro, era uma mulher humilde. Mesmo sendo possuidora de uma ótima condição financeira a ponto de poder oferecer a Jesus valiosa oferta, como verdadeiro sacrifício de louvor e adoração. Então, ela soube ali priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Você pode até anotar essa referência, Mateus capítulo 6, versículo 33, é aquele texto que nos fala para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como também Lucas capítulo 12, versículo 31.
No episódio em que ela ficou assentada aos pés de Jesus, conforme Lucas 10:39, revelou um profundo senso de valor diante do mestre, considerando prioridade maior ouvir os seus valiosos ensinos, né? Então ela aproveitou os poucos momentos que teve com a presença de Jesus ali no seu lugar, ali em Betânia, para ela aprender, ela ouvir ali o próprio Senhor Jesus trazer profundos ensinamentos para ela. Com certeza foram excelentes ensinos. E ali, o que é que a gente pode ter aqui para nossa edificação? É que nós, como crentes de Jesus, nós não devemos nos conformar com o pouco conhecimento que nós temos do Senhor Jesus. Nós devemos estudar mais a pessoa do Senhor Jesus, ler mais a pessoa do Senhor Jesus, para adorá-lo mais, para conhecê-lo mais, para valorizá-lo mais. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais nós iremos dar a Ele a preeminência na nossa vida, mais iremos adorá-lo, mais iremos reverenciá-lo, mais iremos entendê-lo, né? E a própria Bíblia nos aconselha: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conforme Oséias capítulo 6, versículo 3. Então a gente precisa conhecer o Senhor Jesus mais e mais, lendo a sua palavra. E por último, amados, aqui no segundo subtópico diz: Maria não revidou as críticas da irmã. Isso é importante aqui. Ela ouviu as críticas da sua irmã, desde a primeira vez que Jesus passou na sua casa, certamente, ali quando a sua irmã está envolvida ali com muitas tarefas, e Maria priorizou ouvir o Senhor Jesus Cristo. E ali ela ouve a reprimenda da sua irmã, quando ela pede para Jesus: Senhor, não se te dá que minha irmã está muito envolvida aí, ela não está se importando comigo. E Jesus vai e defende Maria. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Mesmo ouvindo sua irmã, Marta, reclamar diante de todos que ela deveria sair da presença de Jesus para ajudá-la nas tarefas domésticas, ela não revidou criticando a atitude da irmã. Ela não revidou. Ela aceitou ali, ouviu calmamente. Por quê? Ela não revidou. Porque Jesus estava ali para defendê-la. Se alguém deveria dar uma resposta para Marta, não cabia Maria dar essa resposta, deixasse com o Senhor Jesus, e Jesus sempre a defendeu e categoricamente a defendeu. Ficou em silêncio e deixou Jesus falar. Isto é, ela fez o discurso do sábio, né? Ela ficou calada e Jesus foi o seu defensor. E foi compensada por Jesus, que a defendeu, dizendo que ela escolhera a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, ela ficou ali em silêncio, porque tinha um excelente advogado ali para defendê-la. O seu advogado estava ao seu lado. E Jesus disse: a boa parte a qual não lhe será tirada. Qual era a boa parte? A boa parte era Jesus, eram os ensinos do Senhor Jesus para ela, conforme Lucas 10:42. Então, Jesus não permitiu que ela deixasse de ouvi-lo, né? Mas que ela continuasse ali ouvindo. Ao invés a atitude da sua irmã foi priorizar as tarefas domésticas. Então as pessoas até hoje são assim. Muita gente hoje na própria igreja, uns se dedicam muito às tarefas seculares. E muitas vezes não tem um tempo sequer de uma vez, pelo menos uma vez na semana, para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, adorar o Senhor Jesus. Mas eu espero que essa lição possa falar profundamente para cada um de nós, amados, para que aumente o nosso compromisso com o Senhor, que nós possamos realmente sermos mais adoradores, pessoas mais que valorizem mais e mais a pessoa do Senhor Jesus, conhecendo mais e mais, para que possamos, de fato, oferecer a Ele o melhor que nós temos. Como conclusão, ele diz assim: podemos concluir afirmando que Maria, irmã de Lázaro, foi uma mulher humilde e que demonstrou liberalidade, isto é, a mulher demonstrou generosidade, bondade, ao oferecer a Jesus uma oferta valiosa. Hajamos da mesma forma, para que Cristo seja glorificado em toda maneira de agir e de pensar. Então, que possamos valorizar mais e mais a adoração ao Senhor Jesus Cristo. E aqui, amados, é um ensinamento. Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, já que Maria, então, ela priorizou ouvir Jesus ao invés das tarefas domésticas, eu vou fazer assim lá em casa, né? Eu vou para o culto e deixo a louça para lavar, a comida para fazer depois. Não. Arrume a sua casa e vá para o culto. Então não use isso aqui como pretexto. Não, já que Maria ela priorizou estar na igreja, estar aos pés de Jesus, eu também vou priorizar isso.
deixando a sua casa aí para ser arrumada depois. Muitas vezes irmãs que, principalmente as irmãs que não têm maridos crentes, então deixa a roupa do seu marido aí passada, arrumada, a comida feita, né? E vá para o culto. E não o contrário, ir para o culto deixando. Aí o marido chega, não é crente, como é que ele vai entender isso? Né? Então seja sábia, seja uma mulher que saiba edificar de fato a sua casa, sendo uma mulher prudente e se preparando aí para oferecer o melhor para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe, deixe a sua casa em ordem, vá para o culto, leve seus filhos e glorifique a Deus e seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Na próxima lição, vamos comentar Maria, a mãe de Jesus, uma serva humilde. Até lá, que Deus lhe abençoe e te guarde. Amém.